na América Latina uma teoria geral do direito que seja latino-americano, né? Quando eu olhei para as conclusões de vocês, né, e para a análise que vocês fizeram, e nos dois textos, eu vi, e é óbvio, né, são autores que, de certa maneira, vêm de uma linha anglo-saxônica, vêm do common law. Então, para vocês dois, para a análise de vocês dois, foi muito importante analisar o papel do juiz, né, o papel da decisão judicial. Agora, nós que somos, de certo modo, formados em uma tradição de civil law, nós temos talvez uma maneira, um modo diverso de observar o comportamento dos juízes, ou mesmo acordos e desacordos ou práticas que são diversas daquelas dos autores com os quais vocês trabalharam. Então eu fiquei imaginando, né, em que medida para nós que temos, somos aplicadores do direito no modelo de civil law, em que medida nós podemos fazer como o Leiter fez e construir uma espécie de barco de Neurath, ou seja, no seu, eu achei muito interessante a metáfora do Leiter que você analisou do barco de Neurath. O que faz o Leiter? Ele toma, para construir a teoria dele, ele toma fundamentalmente, como se dizia há pouco, três eixos, né? O naturalismo kleiniano, o positivismo exclusivista e uma retomada do realismo jurídico norte-americano. Em que medida nós, né, somos de uma tradição desse civil, podemos nos apropriar também de elementos da tradição do common law e, de certo modo, fazermos uma aposta que seja melhor sucedida do que a aposta do Leiter ou a aposta do Russ. E será que esta aposta nossa aí, né, ela se serviria justamente deste ponto nodal, né, que vem da tradição anglo-saxônica e que está analisado nos artigos de vocês, que é um papel relevante atribuído ao juiz, também como intérprete. E aí eu termino, né, o professor Ronaldo já me sinalizou aqui quanto ao tempo, com a seguinte observação, quer dizer, no texto do Horácio eu senti isso, mas no texto da Thaís isso aparece com muita ênfase. Ou seja, você conclui dizendo essa postura naturalizadora, né, do Leiter, ela, de certo modo, é uma postura que leva, ou levaria que o direito fosse aplicado de modo conformista, de modo conservador, né, em desabono de uma postura que seria mais ativa, mais protagonista, talvez mais politizada, né? Portanto, essas eram as observações, foram os pontos que me tocaram na análise dos textos de vocês, que eu posso dizer muito bem articulados, muito bem escritos. Eu parabenizo de novo o professor Ronaldo pela organização e toda a equipe dele pelo trabalho acadêmico de tão elevada qualidade. Muito obrigado. Pela ordem, né? Primeiro, obrigado pelos comentários. Eu vou fazer um comentário mais geral sobre um ponto, porque já que os comentadores acabaram sendo as pessoas com um pé mais na sociologia, talvez, do que nessa teoria do direito, o tipo de teoria do direito, pelo menos que
que a gente está fazendo, e esse foi um dos pontos sobre essas diferentes ou diferenças de perspectivas, né, de como a gente acaba, e eu acho que isso acaba sendo natural, você está entretido ali por certos autores e você meio que esquece certas outras perspectivas em relação ao direito. E eu acho que, ou pelo menos o meu comentário geral sobre isso, seria que o Leiter serve, aproveitando o comentário para a Thaís, para mostrar mais ou menos um certo erro de tentar universalizar certo tipo de perspectiva, né? E eu acho que a Luciana comentou isso, que no final das contas, o Hart já tinha trazido um ponto interessante quando ele diferenciava ponto de vista interno, ponto de vista externo moderado, ponto de vista externo radical, que, no final das contas, o direito ele pode ser observado, pode ser visto ou entendido de diversos pontos de vista, e um erro, talvez, seja justamente a gente tentar achar que só um desses pontos de vista permite uma descrição adequada do direito. O Hart, inclusive, falava que a descrição do ponto de vista externo, ela não é errada, ela não é adequada para certo tipo de pergunta ou para responder determinado tipo de pergunta. Ela não é errada de todo, porque há perguntas que você só pode, ou pelo menos que você deveria tentar responder desse ponto de vista. E nessa perspectiva, talvez o erro, ou pelo menos o que me parece o erro do Leiter, é universalizar certo tipo de concepção de ciência, que não me parece que seja, inclusive, uma concepção de ciência muito aceita por todo mundo, mas ele acha que, porque a ciência deu os resultados que ela deu, no tipo de pesquisa que ela faz, o método da ciência vai servir para a gente entender ou para responder outras perguntas. Talvez sirva, talvez responda certas coisas, talvez responda uma questão científica, por exemplo, sobre a origem genética ou sobre a influência que o café da manhã, já que é um tema polêmico também, o café da manhã teve na decisão judicial, mas essa descrição ela pode ser correta de um certo ponto de vista, mas ela é adequada para a gente responder uma outra pergunta, por exemplo, uma pergunta colocada pelo tipo de conceito doutrinário do direito, sobre o que é de fato direito nesse caso, naquele outro caso e assim por diante. Talvez essa pluralidade de perspectivas não seja algo que a gente deva, não, isso não é bom, isso é ruim, talvez seja simplesmente o fato de que a gente pode escrever, entender o mesmo objeto de perspectivas diferentes, e o erro seria a gente meio que tentar uniformizá-las ou juntar, para usar o termo do Org, né, achar que uma delas vai ser imperialista em relação às demais. Então, o comentário era só isso. Eu acho que, no fundo, o que aconteceu com Leiter não foi um erro teórico, mas o erro foi pegar um outro barco para navegar em mares não de fácil navegação para aquele barco, como se ele tivesse pego uma pranchinha para surfar uma onda gigante. E realmente, a prancha que ele usa, a ideia de ciência, a ideia de que a ciência entrega as coisas. É engraçado que foi algo que nós falamos bastante na minha defesa do doutorado, que a ciência entrega as coisas, aí começaram a falar, Thaís entrega as coisas também, porque eu havia entregue uma tese um pouco densa demais para tratar justamente do porquê, porque é tão necessário, é tão caro ao Leiter explicar o tempo todo a importância desse conceito mais restrito de ciência para explicar o conceito que, na verdade, é muito mais normativo do que ele mesmo tinha dimensão no momento que ele começou a desenvolver a ideia de naturalização da teoria do direito, a ponto dele, ao longo dos seus textos, já provocar a possibilidade de um naturalismo moderado que incluiria determinado conceito, e aí ele se volta ao positivismo exclusivista do Haas, e ele se mostra numa enrascada tão grande, porque ele já está tão na crista da onda, a ponto dele, então existe uma certa objetividade. No final das contas ele fala que existe até uma determinada objetividade no direito, mas essa objetividade depende do conceito. É como se ele tivesse, na linguagem atual, postado e saído correndo, e aí ele não consegue ir muito além daquilo que ele se propõe, que é tentar, a partir deste momento, estar de igual para igual com o interpretativismo de Dworkin. Por que isso se mostra importante de ser estudado hoje aqui na academia, aqui na Faculdade de Direito?
embora tenha muitos elementos da racionalidade anglo-saxã, hoje o processo civil brasileiro, depois da reforma, cada vez mais se aproxima dessa racionalidade anglo-saxã, em que o juiz tem um papel muito mais evidente, e não só no sentido, vamos dizer, ativista, mas em que o juiz é demandado, né? A nossa concepção hoje de magistratura vai muito além daquela que nós tínhamos há 20 anos atrás. Ela é muito menos conservadora do juiz no gabinete, vai além. O juiz não é apenas aquele que diz o que é a lei, mas aquilo que ele diz que é um incidente de demanda repetitiva. Ele diz aquilo que ele acha que e ele tem que justificar aquilo, né? Então se torna importante não apenas descrever esse fato que o juiz deve identificar o incidente de demanda repetitiva, mas ele deve justificar dentro do sistema essa concepção de um incidente de demanda repetitiva. Com isso, nós temos um ganho de perspectiva se nós conseguimos inserir um debate. Olha, será que o causal explicativo que aparentemente funcionaria aqui nesse sistema é suficiente, ou eu mereço ter um olhar mais caridoso com aquelas perspectivas que procuram justificar aquela concepção? Porque isso faz parte do meu cotidiano hoje, dentro do fórum. Faz parte do meu cotidiano dentro do escritório. Faz parte do meu cotidiano pegar o barco certo para surfar a onda certa. Acho que a gente tem tempo para recolher 3 perguntas, se forem feitas de maneira muito breve e objetiva. Fernando, Luciana, tá ótimo. Ricardo. Vamos lá, Fernando. Primeiro, parabenizo aí. Se puder falar bem alto, a gente está gravando. Os seminaristas pela apresentação e pelos textos. Na verdade, eu tenho uma pergunta, um misto de pergunta e provocação para a Thaís. Thaís, você colocou agora no final das respostas que as alterações no Código de Processo Civil são no sentido de um direcionamento dos precedentes, etc., exigindo uma maior postura, uma reflexão maior no processo decisionário. Mas será que houve sim uma alteração legislativa, e eu concordo com você, mas será que, aos seus olhos, a sua visão, principalmente se a gente pensar em tribunais superiores, será que se entendeu o que é isso? Será que ainda nós não temos uma legislação que não encontra muito respaldo cultural sobre isso? Será que é uma questão ainda um pouco muito diversa da intenção, talvez? Luciana? Eu teria uma pergunta bem pontual para a Thaís e uma para o Horácio, bem rapidamente para a Thaís. Eu não conheço o Leiter, não li pouquíssima coisa dele, mas me chamou muita atenção essa questão dele colocar em evidência um modelo atitudinal de investigação das decisões judiciais, que na ciência política é uma coisa extremamente criticada. É criticado porque não tem utilidade nenhuma para os operadores, é criticado porque é circular, porque ele pretende explicar a decisão do juiz pela preferência política que ele vai garantir ao decidir do jeito que ele prefere politicamente. Então não tem quer dizer, é um modelo tão rebatido já hoje que me surpreendeu muito. Queria que você comentasse brevemente sobre isso. Só para o Horácio, parabéns pela sua exposição do Haas. Eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com esses textos dele, que são super difíceis. Eu acho que você coloca magistralmente esse argumento dele aí contra o ferrão semântico do Dworkin. E aí eu só queria colocar para você o seguinte, que parece a minha visão, né, que o Dworkin ele só se, digamos, enrolou ao falar do ferrão semântico, porque ele coloca o ferrão semântico como uma tentativa de explicar por que os acordos teóricos não são explicados. Né? Mas ao fazer isso,
ele abriu para o debate de filosofia da linguagem, né, que dá início a um debate interminável sobre o próprio erro semântico, que desvia o ponto da questão central, né, que é, então, qual é o tipo de desacordo no direito? Ele é desse tipo criterial ou ele é de outro tipo? Né? Então, no fundo, a minha pergunta seria para você, então, como que a gente pode dizer que, porque o Haas está defendendo, existe desacordo, sim, no compartilhamento de conceitos criteriais. Então, como que a gente pode responder ao Haas dizendo, não, o compartilhamento não é criterial, é interpretativo? Seria isso que a gente tem que responder ao Haas? Seria um pouco essa questão. Seu nome qualquer? Isso. Lucas. Eu tenho uma pergunta para a Thaís, na verdade. Eu não li o texto, mas eu fiquei curioso. Não imaginei que eu ia encontrar o seu trabalho aqui. Então, eu queria te perguntar, se der tempo, você poderia falar um pouquinho mais exatamente qual é o ponto da crítica do Leiter ao interpretativismo do Dworkin. Digamos assim, qual o subprime que a teoria do Dworkin está vendendo e a gente está comprando. Mas a pergunta é motivada, porque, enfim, ainda que eu não concorde com Leiter, nem o Quine, etc., filosofias como a deles, a do Quine, ou a mesma do Nietzsche, que é uma influência do Brian Leiter, elas são, de fato, elas não rendem muito quando elas são postas do ponto de vista propositivo. Você tenta analisar o que a teoria está propondo, e ela sempre ela se decepciona no final, mesmo a teoria da epistemologia naturalizada do Quine decepciona. Mas o ponto é, a crítica que essas teorias fazem, elas estão aí até hoje. Né? Então, tipo, a crítica que o Nietzsche faz, como a moralidade pode ser uma forma de opressão, está aí até hoje, e a crítica do Quine aos dogmas do positivismo lógico estão aí até hoje. Então você não pode estudar epistemologia hoje, se você não estuda Quine. Enfim, defender um pouco o Quine também, porque foi professor da USP. Então, sim, talvez esses autores eles tendam mais como crítica, né? E aí críticas que continuam permanentes e interessantes até hoje, propriamente como propositivos. Professor Ricardo, de novo. Rapidamente, para Horácio, uma passagem que eu consegui extrair da sua exposição, me trouxe uma certa inquietude natural, e eu gostaria de ouvir um pouco da sua apreciação a respeito. Se de fato a perspectiva do compartilhamento conceitual, ou mesmo do desacordo na perspectiva criterial exposta, não estaria, ou se houvesse a preocupação de alguma vez você imaginar que isso já estaria inserido num campo de intersubjetividade, inserido assim numa ideia de tradição, num desde sempre, algo que, por exemplo, a hermenêutica fundamental pudesse trazer como explicação. Quer dizer, talvez essa necessidade de encontrar um respaldo naquilo que representaria um sentido já inserido numa perspectiva mais heideggeriana, de desde sempre, de estar aí, se isso aí já não seria fruto de uma intersubjetividade implícita no campo da própria tradição. E para a Thaís, quando você faz referência ao aspecto bastante palpitante do direito processual civil, qual seria, na sua visão, o critério de correção racional para que esse juiz pudesse buscar esse rigor conceitual que você faz referência? A minha preocupação é mais até metodológica, o critério de correção racional mesmo, na sua visão, a permitiu, a proporcionar a esse magistrado encontrar uma maior segurança nos conceitos, já que você mesmo reconhece que, por exemplo, no âmbito do processo civil, estamos a viver uma reviravolta significativa no próprio papel da judicatura. Minha pergunta também se justifica mais porque eu também vivo essa realidade judicante, portanto, gostaria também de ouvir a respeito. Ótimo. Acho que com essa eu consigo responder ambas as perguntas, e até a do professor Rafael, talvez agora fique mais evidente essa preocupação do porquê estudar autores como Leiter e o Dworkin aqui. Por que isso ainda é tão difícil e ainda parece tão difícil sair desse auditório?
a grande dificuldade que eu enxergo trabalhando no judiciário, dentro do judiciário, então eu não sou uma observadora externa haftiana, sou uma insider, né, dentro do meu nicho, do meu mercado. A grande dificuldade está no Brasil em definir uma linha narrativa moral. E talvez por isso fique tão mais fácil começar a estudar o Leiter e até mesmo se decepcionar com ele quando ele utiliza dos subterfúgios quinianos e do realismo jurídico para chegar a uma resposta que não necessariamente é a correta, e por isso o consenso fica mais fácil de ser abraçado por Leiter do que a correção do orquiniano. Né? Então, eu acredito que seja essa a grande dificuldade hoje, não só do magistrado, mas de todo mundo que trabalha no direito brasileiro. É essa dificuldade de identificação de uma narrativa moral que seja possível de ser seguida, e ainda que essa narrativa moral não tenha sequência, que ela possa ser debatida de uma forma clara e mais limpa dentro dos tribunais, mesmo que sejam os tribunais estaduais, mas principalmente os tribunais superiores. Essa falta de linha é o que mais incomoda e que faz com que a academia fique um pouco batendo na porta sempre com esses autores, para que haja uma compreensão pela magistratura em especial de que são temas importantes, sim, e isso é necessário ser discutido para que eu possa não só explicar aquilo que se decide, mas justificar aquilo que se decide dentro de uma ideia de Estado democrático de direito. A pergunta da Luciana a respeito do modelo atitudinal tem muito a ver com a tentativa do Leiter de se manter fiel ao naturalismo de Quine. A forma mais fácil, né, o Cipó, que ele se agarrou de forma mais fácil, foi um modelo atitudinal. Por quê? Porque é o modelo que mais se aproxima de uma concepção causal explicativa defendida por Quine no seu naturalismo. É claro que o Quine foi extremamente criticado por ismo, a ponto da academia dizer: olha, Quine, você já ultrapassou aqui a barreira do som, você já chegou aqui no cientismo, no fisicalismo. Aí eu já não consigo te sustentar mais enquanto teoria. Muito embora tudo aquilo que Quine produziu com o naturalismo seja extremamente rico e digno de estudo. A partir do momento que ele chega no fisicalismo, e o Leiter, sem querer, pega o mesmo cipó, ele chega no modelo atitudinal e fala: aqui eu consigo responder 71% dos casos, eu me conformo com isso. Eu acredito que aqui a consciência, então, o meu conceito de objetividade é modesto e vai até aí e ponto, e acabou. Agora, por que ele faz isso? Porque ele tenta destruir o subprime do orquiniano, que para mim, o subprime do orquiniano para o Leiter é extremamente subestimado e amoral. Não é um bom negócio. Tanto o meu investidor, Michael Burry, quanto o Leiter acreditam, e essa é a ligação entre eles, a ideia, a concepção de moral, a interiorização da moral no direito para o Leiter é o subprime. O meu investidor acredita que essa moral americana de devemos pagar nossos débitos, mas nem tanto quando eu estou muito duro, faz com que ele ganhe dinheiro, porque ele aplica nas CDS e consegue ganhar um bom dinheiro. Ele ganhou quase 500 milhões de dólares. Só que o Leiter não ganhou 500 milhões de dólares aqui. E é por isso que é interessante estudar caras como esse, que colocam algo que a gente... mas a moral é o subprime. Pode ser. Mas pode ser que a aposta não dê certo. Você é breve, né? Costumo falar muito, mas hoje vou falar pouco. Primeiro, o ponto relativo à Luciana,
eu não tenho, minha memória não é boa, né? Mas, se eu não me engano, há uma questão textual sobre esse ponto a respeito da divergência em torno de critérios compartilhados e do Aguilhão, do ferrão semântico, que, de fato, se eu me recordo bem, no Império do Direito, o Dworkin parece sugerir que seria, de fato, a questão é que não seria possível a gente ter desacordos desse tipo em torno de conceitos compartilhados ou criteriais. Parecia ser isso, e, portanto, as teorias semânticas, ao aderirem a isso, não explicariam a divergência. Só que eu acho que depois, tanto no Justiça de Toga quanto no Justiça para Ouriço, o ponto do Dworkin, não me parece que ele não fizesse esse ponto no Império do Direito, mas ele enfatiza textualmente, né, muito mais, que o ponto não era esse, era o ponto mais de como é que a gente entende o tipo de desacordo, ou para usar o termo que o professor Ronaldo insistia muito nas aulas, que é como é que a gente entende o contexto de uso ou a gramática específica que aquele desacordo específico está se operando. Então, não é, por exemplo, um outro ponto que a gente teria, o conceito de direito, portanto, não seria um conceito criterial e ponto final, mas é antes que ele está funcionando nesse contexto específico como um conceito interpretativo e não como um conceito criterial. Então, me parece que a crítica e assim, a literatura sobre o ferrão semântico é enorme, tentando mostrar essa possibilidade, mas me parece que, no final das contas, a crítica do Dworkin é como é que a gente interpreta, qual é a melhor interpretação, afinal de contas. Os juízes estão discordando, as pessoas estão discordando na comunidade política nesse modelo, de acordo com essa gramática, ou de acordo com esse modelo e com essa gramática. Esse me parece o ponto, e era esse o ponto do texto. O segundo, professor Ricardo, né? Professor Ricardo, não é propriamente assim, minha área de atuação, né? Tratando aqui, já basta se dedicar a um autor difícil, que é o Raz, né? Não dá para ir para o Luhmann, para ir para o Heidegger, que aí também já seria abraçar o mundo com as pernas. Mas, tentando dar uma resposta da minha perspectiva, me parece que quando o Raz e os positivistas em geral falam de compartilhamento de critérios, eles falam mais do que esse compartilhamento de critérios de uma tradição ou de uma forma de vida, por exemplo. Não me parece que eles estão falando nesse sentido específico, mas antes no sentido muito mais preciso de compartilhamento de critérios sociais e específicos para uso de um conceito e não para, por exemplo, para que a gente possa aqui, viver na mesma comunidade, compartilhar uma mesma linguagem, assim por diante. Não é só esse o compartilhamento que eles estão falando. Eles estão falando de um compartilhamento além, de um acordo além, que seria um acordo sobre critérios específicos para o uso de um conceito, que é o conceito de direito, ou o conceito de promessa, ou outros conceitos como esse. Então, talvez quando o Raz fale de compartilhamento de critérios, de conceitos criteriais, ele esteja querendo provar mais ou argumentar em defesa de uma tese mais forte do que simplesmente o compartilhamento, se eu entendi bem, de uma certa forma de vida que definiria aqui a comunidade. Não sei se a resposta serve, mas depois a gente pode conversar e aí você me explica melhor. Obrigado. Bom, eu vou então encerrar esse painel e, ao invés de dar um intervalo para a gente não gerar um engavetamento total na agenda, a gente já monta imediatamente a próxima mesa. Eu chamaria a Clarissa para aqui para presidir a mesa e também sugerir uma dinâmica um pouquinho diferente. Logo após o debatedor, a gente acolhe pelo menos 3 perguntas, conforme tiver, e já otimiza o debate, assim, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. No segundo painel, nós temos 4 trabalhos. E acho que a gente pode fazer, então, da mesma maneira como a gente fez nesse primeiro. Então, os primeiros trabalhos que a gente vai apresentar é do Bernardo Mendonça e do Caio Gentil Ribeiro. Oi? Calma, depois. E a gente vai ter a professora Linha, por fim, que muito gentilmente aceitou o convite para debater esse trabalho. Agradeço muito pela presença. E sem mais delongas, pessoal, vamos então passar para a apresentação. E o Bernardo
tem 10 minutos para expor o seu trabalho. Bom dia. Bom, o meu trabalho foi mais um que tratou do Haas, parece bem popular nesse círculo. E assim, ele é um... e também toca no twerking, que é outro campeão das massas. Bom, eu analisei um debate entre, na verdade, um argumento que o Haas utilizou contra as teorias, contra a teoria do twerking e a teoria do positivismo inclusivista, com base na ideia de autoridade. É um argumento bem interessante, bem sofisticado, que tenta usar a conexão entre o direito e a autoridade para mostrar que a teoria dele é superior às concorrentes no mercado das teorias do direito contemporâneo. E, diferentemente de outros argumentos que usam a autoridade para defender uma teoria do direito, ele não parte do conceito de autoridade legítima. Então, ele não está tentando dizer que o direito merece um tipo de compreensão porque ele precisa de autoridade legítima ou porque o conteúdo do direito é determinado pela legitimidade do próprio direito. Mas da própria capacidade do direito de se afirmar como autoridade, da própria conexão que o direito tem com a ideia de autoridade. Nesse sentido, o argumento parece ser bem poderoso porque ele parece partir de uma premissa que todos os lados têm que compartilhar, que é de que o direito tem uma relação muito íntima com a autoridade, que o direito reclama a autoridade e que isso põe limites ao que uma teoria do direito pode dizer, ao que uma compreensão do direito deve oferecer aos leitores, aos estudiosos. Então, a estrutura do argumento é a seguinte: ele diz que o direito ele se põe como autoridade, logo, ao se colocar como autoridade, ele tem que preencher alguns critérios perante a comunidade e que só uma teoria que reconheça isso é uma teoria digna de ser adotada como teoria do direito. O grande pulo do argumento vem no ponto em que ele vai justamente dizer quais são esses requisitos que que a autoridade do direito põe para uma teoria do direito, que são aqui ele remete ao trabalho que ele fez em filosofia política sobre a possibilidade de se conciliar autoridade com autonomia. A questão que movia o Haas aqui nesse trabalho era como que a gente consegue conciliar autoridade e autonomia, sendo que a autoridade parece exigir que um indivíduo faça o que o outro indivíduo diz só porque o outro diz, e a autonomia parece estar em conflito com isso. A resposta do Haas aqui é dar uma concepção de autoridade como a autoridade prestando um serviço para o indivíduo. Então, a autoridade não está cerceando a liberdade do indivíduo, mas o indivíduo está se submetendo à autoridade porque ele sente que, ao seguir a autoridade, ele vai agir melhor do que sem seguir a autoridade. Então, a autoridade aqui, no caso, está trabalhando em serviço em prol do indivíduo que se submete a ela. O exemplo que ele dá é, de novo, de um investidor. Imagine que alguém resolve investir no mercado financeiro e não tem ideia de como fazer. A pessoa, então, se submete à autoridade aqui teórica de um investidor financeiro que vai dizer para ela quais são as melhores atitudes, quais os melhores cursos de ação. Se ele seguir a autoridade, no final, essa autoridade financeira, no caso, no final ele vai agir melhor do que ele agiria se ele fosse só com base no instinto próprio.
Essa teoria da autoridade, então, ele resume essa concepção em 3 teses, que são a tese da dependência, que a pessoa, a autoridade aqui no caso, a quem é submetida são submetidas às decisões, ela tem que tomar essas decisões com base nos próprios motivos que influenciariam a pessoa que se submeteu à autoridade. Aqui no caso, se eu resolvo fazer investimentos e contrato um investidor financeiro, ele tem que pensar no meu bem, nos motivos que eu tenho para investir, nos motivos que eu tenho que levar em conta quando eu vou tomar essa decisão. A autoridade dele se justifica, de acordo com a segunda tese, quando ele é melhor do que eu nisso. No longo prazo ou no cômputo geral, ele age, eu seguindo o meu consultor, vou estar melhor do que eu sozinho. E a terceira tese é que eu não posso, a tese da dependência, quando ele toma uma decisão baseado nos motivos que eu tenho para agir ali, eu não posso usar esses próprios motivos para combater a decisão dele. Então, se por exemplo o meu consultor financeiro está pensando que ele leva em conta, por exemplo, que o Banco Central diminuiu os juros e aí ele me aconselha a comprar X títulos, eu não posso falar, mas eu não vou comprar X títulos porque o Banco Central reduziu os juros. Seria inútil eu contratar um consultor, eu me submeter a uma autoridade se fosse questionar a autoridade com os próprios motivos que levaram ela a tomar a decisão. Então, esse é um retrato da autoridade que a coloca como prestadora de um serviço e que faz com que ela tome as decisões por nós porque ela é melhor nisso do que a gente. Com base nessa concepção e na conexão íntima do direito com a autoridade, o Haas vai então dizer que o direito, para assumir esse papel na vida das pessoas, tem que ter 2 tipos de características. Tem que ter, as normas jurídicas têm que ter 2 características. Uma, elas têm que vir de alguém, é a opinião de alguém sobre como um outro alguém deveria agir. E a segunda característica é que a pessoa que está submetida à autoridade não pode ter que decidir qual que é a decisão correta ou qual que é a decisão do árbitro ela tem que conseguir saber qual que é essa decisão sem fazer usar o mesmo tipo de raciocínio que o árbitro usou. Aqui o argumento que ele usa é bem interessante, que é que imagine que 2 pessoas estão tendo uma disputa e submetem essa disputa para um árbitro. E aí o árbitro olha e fala, olha, só tem uma resposta correta, uma solução que é a melhor, que é a justa, e é essa que vocês vão ter que adotar. Então, o árbitro acabou de falar que só tem uma solução, tem uma resposta correta, mas o árbitro não serviu de nada. Porque para decidir para saber o que ele decidiu, eles vão ter que usar o mesmo tipo de raciocínio que ele usou. Então, o direito, para cumprir essa função na vida das pessoas de prestar um serviço, que segundo o Haas, é o único jeito de se justificar uma autoridade junto à autonomia, o conteúdo do direito precisa ser apurável sem que os sujeitos tenham que se utilizar do mesmo tipo de raciocínio que o legislador ou que o juiz usa ao decidir. Eu tenho que saber qual é o direito sem questionamentos de valor. É aqui então que ele vai atacar a teoria do Dworkin e também do positivismo inclusivista, que não era o meu objeto, e dizer que a teoria do Dworkin não consegue lidar com essa característica do direito. Porque, como já foi dito aqui antes, a teoria do Dworkin parte de uma interação entre as fontes sociais do direito, no caso legislação, precedente, costumes, com uma esfera da moralidade política de um país.
esse jogo entre história jurídica de um país e moralidade política é um jogo que os usuários do direito vão ter que fazer, vão ter que praticar. O que quer dizer que eles não podem, sem essa valoração, sem esse mesmo tipo de cálculo que os criadores do direito, eles não podem saber qual é o direito aplicável. Logo, para o Haas, o Dworkin não consegue lidar com, de acordo com o Dworkin, o direito não consegue ter essa autoridade que, segundo ele, é a única justificada. Só brevemente, porque eu tenho 1 minuto para acabar, o Dworkin vai responder essa crítica dizendo que realmente a teoria dele não consegue lidar com esse conceito de autoridade. Mas o que ele diz é que esse conceito é um conceito que não se aplica ao que a maioria das pessoas, na maioria das democracias modernas, pensa sobre como elas devem lidar com o direito e com o Estado. Quando a gente toma uma decisão, quando a gente vai decidir o que é direito, o que é certo e aplicável, a gente não submete essa decisão ao Estado ou ao direito com tanta confiança como o Haas parece pressupor. Quando existe alguma norma jurídica a favor de uma ação ou mandando fazer uma ação, a gente conta como um motivo para fazer, mas não como um motivo que substitui todos os motivos. Não é um motivo que determina, é só um peso a mais da comunidade em favor de um tipo de ação. Então, a discordância entre o Haas e o Dworkin aqui não é uma discordância sobre se o direito tem ou não autoridade sobre os sujeitos, mas sobre que tipo de acatamento, que tipo de reação a autoridade exige da gente, o que a gente, como a autoridade funciona numa democracia moderna. E passo então a palavra para a apresentação do Caio, também em 10 minutos, Caio. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer ao professor Ronaldo pela oportunidade e a todos que vieram até aqui para participar do seminário. O meu artigo, o título dele é Desobediência Civil e Teorias do Direito. Com esse título eu já queria destacar a relação da teoria do direito com um tema que é uma questão prática, que é controversa e politicamente carregada. Eu quis dizer que diferentes teorias do direito nos levam a diferentes formas de lidar com um problema como esse. Quer dizer, eu quis dizer que elas fazem diferença na prática. Eu não quis fazer no artigo algum tipo de análise conceitual sobre o que a desobediência civil é. Eu parti de um conceito mínimo de desobediência como uma violação consciente à lei com um tipo especial de motivação moral, que é o conceito que o próprio Dworkin sugere. Quer dizer, um tipo de violação que se pretende justificada. Então, a pergunta que eu quis colocar é como que dois protagonistas do debate contemporâneo lidam com uma questão como essa, o Dworkin e o Haas. A teoria do direito do Haas acabou de ser bem apresentada aqui. O que a gente tem é a afirmação de que o direito emite razões exclusionárias, isso é, razões que tiram a força, esvaziam as razões que a gente poderia ter para agir de outra forma. E, então, o direito pretende ter autoridade e reconhecer essa autoridade significa entender que as razões que ele emite esvaziam qualquer outro tipo de razão que a gente poderia ter para agir de uma forma diferente. Quer dizer, o que o Haas está dizendo é que uma compreensão correta do que o direito significa reconhecer que ele tem uma pretensão normativa que é muito poderosa, que o direito exige muito dos cidadãos. Agora, outra questão é saber se toda essa reivindicação do direito é ou não atendida por democracias contemporâneas. Se democracias contemporâneas estão à altura, que o direito dessas democracias contemporâneas está à altura de tudo isso que ele reivindica ser, que ele reivindica dos cidadãos. A resposta é não. O Haas diz que, mesmo em um Estado que é razoavelmente justo, o direito não consegue estar à altura da pretensão de autoridade que ele pretende ter, de uma pretensão autoritativa que ele pretende ter. Pode ser até que o direito consiga estabelecer para alguns cidadãos
uma obrigação de obedecê-lo, mas uma obrigação geral não vai existir. Isso parece bem razoável quando a gente considera o conceito de direito que o Haas está propondo. Afinal, se a gente está dizendo que o direito existe, todas as diretivas que ele emite sejam consideradas como capazes de excluir razões para agir de outra forma, parece que isso é uma reivindicação que é muito difícil de ser moralmente justificada. Então, seguindo Haas, pode ser que a gente possa descrever as coisas e lidar com o mundo dessa forma. O direito bem compreendido por um filósofo, como é o Haas, é uma prática autoritativa de emissão de razões exclusionárias. Considerada nossa autonomia moral, a gente não tem razão para considerar que essa reivindicação do direito está correta. A teoria do direito serviria para dar um ganho analítico, para a gente entender melhor o que o direito é, e entendido melhor o que o direito é, a gente conseguiria descobrir, ter o conhecimento de que a gente não tem uma obrigação de obedecer. Aí a questão, mais ou menos automática, que vem é se tem algum problema nesse descompasso entre o que o direito está exigindo de nós e as obrigações que ele de fato consegue impor. A resposta do Dworkin, e que é a resposta que me parece correta, que eu defendo no artigo, é que existe sim um problema nesse descompasso. O problema está em compreender mal a nossa prática jurídica e o conceito de direito, compreender mal o funcionamento da nossa prática jurídica, e a partir dessa má compreensão, construir uma teoria do direito que é inadequada para o tipo de prática que o direito é. Para explicar isso, eu vou falar brevemente do que o Dworkin fala sobre o conceito interpretativo, e mais importante, de como tratar o direito como um conceito interpretativo significa conectá-lo à justificação da coerção. Nenhuma estrutura física ou natural corresponde a conceitos centrais de moralidade política. Democracia, justiça e igualdade não podem ser remetidos a nada na natureza. Nos termos do Dworkin, não são conceitos naturais. Também não existe um consenso sobre esses conceitos. A gente discute, por exemplo, se um STF ativista é ou não democrático. Também não são conceitos criteriais. Então eles são o quê? Como já foi falado aqui, eles são conceitos interpretativos. Nas palavras do Dworkin, são conceitos que nos encorajam a refletir e a contestar o que alguma prática que construímos requer. Em relação a cada um desses conceitos, a gente concordaria com o mínimo e divergiria oferecendo diferentes concepções do que são esses conceitos. Que diferença isso faz? A diferença é que não existe uma natureza a que a gente possa se reportar, nenhum consenso que a gente possa especificar quando a gente está, através de uma análise puramente conceitual do que seja o direito. A definição do direito, mesmo que o teórico não admita, é uma definição moralmente engajada. O que significa esse engajamento moral, precisamente? Ele significa que cada concepção do direito tem que fazer uma relação entre os fundamentos do direito, os grounds of law, e a força do direito, isto é, a capacidade do direito de impor obrigações. Então, se um teórico quer dizer que o direito tem essa pretensão de reivindicar uma autoridade como uma razão, como uma capacidade de emitir razões exclusionárias, então esse teórico vai ter que dizer que tipo de consideração de moralidade política sustenta essa sua afirmação. Não basta ele dizer que exista como fato do mundo uma autoridade rasiana emissora de razões exclusionárias, porque isso simplesmente não é verdade. Existe uma enorme divergência sobre como tem que ser interpretadas as diretivas da Constituição, do Congresso, de autoridades públicas em geral, e o teórico tem o ônus de dizer porque a concepção dele, quer dizer, porque a interpretação que ele propõe é moralmente preferível. O Dworkin vai negar qualquer apelo da concepção de direito como emissor de razões exclusionárias do Haas e vai afirmar que a concepção de direito que ele entende é melhor, mas mais importante, aí esse é o ponto que eu quero destacar, ele diz que ela é melhor justamente porque ela dá uma justificação mais forte para a obrigação de obedecer ao direito. É assim que ele vai defender a sua concepção de direito como integridade. Aí a pergunta é que diferença isso faz para o problema da desobediência civil. A integridade como concepção de direito faz com que a gente entenda que direitos e obrigações decorrem de decisões passadas, de leis de jurisprudência, não só no que elas têm de explícito, mas também nos padrões que elas pressupõem como forma de justificação. Isso faz com que muito do que o positivista como Haas poderia descrever como desobediência, na verdade deve ser corretamente descrito como uma reivindicação de um cidadão de que o direito bem compreendido fosse de fato observado.
Quer dizer, se a gente pensa, por exemplo, em movimentos paradigmáticos de desobediência nos Estados Unidos, a atitude de um negro que se nega a se levantar de um banco destinado a um branco, ela pode ser corretamente descrita como uma reivindicação de que o direito americano, bem compreendido, seja cumprido, seja observado. E de onde viria essa boa compreensão? Da atenção aos fundamentos de igualdade que estão presentes na Constituição dos Estados Unidos. No caso do Brasil, que tem uma Constituição extensa, com uma série de direitos, diversos tipos, isso também faz uma diferença fundamental. Muitos ditos de desobediência aqui no Brasil poderiam corretamente reivindicar que o direito está do lado deles, e não da autoridade pública. Mas o Dworkin também não está dizendo que tudo que a gente chamaria de desobediência, na verdade, é uma falsa desobediência, que não existe uma desobediência civil real, que seja de fato contra o direito mesmo, bem interpretado. Ele propõe uma classificação para lidar com esses casos, que pela questão do tempo eu não vou especificar aqui, mas que eu acho importante destacar que com ela ele pretende responder a pergunta de como o Estado deve lidar com os desobedientes, considerado seu dever de igual respeito e consideração. Tudo isso pensando em situações em que de fato exista uma obrigação de obedecer ao direito, porque o Dworkin também reconhece que existem casos em que práticas inigualitárias podem fazer com que uma parte da população simplesmente não tenha obrigação de obedecer ao direito. Inclusive é curioso que ele defende isso num artigo no jornal Estado de São Paulo, falando sobre o MST. Extrapolando, a gente pode pensar num caso extremo em que, mais do que desobediência, a prática de iniquidade é tão forte que a atitude moralmente correta é a revolução. Então, concluindo, com esse artigo eu quero ter conseguido destacar, embora talvez de forma excessivamente breve, o papel engajado que uma teoria do direito deve ter e, mais concretamente, eu quero defender que a postura de um Estado liberal diante da desobediência não deve ser uma postura de intransigência. Ele tem que ser fiel à sua obrigação de tratar os cidadãos com igual respeito e consideração e reconhecendo os casos em que o que parece desobediência, na verdade, é o apelo a uma concepção mais sofisticada de direito, e também reconhecendo os casos em que, mesmo considerado uma concepção mais sofisticada de direito, a desobediência é real, mas que a punição deve ser arbitrada de uma forma menos grave do que seria em um caso de uma mera violação à lei. Muito preciso no tempo. Eu passo então agora a palavra para a professora Lília Furquim, que vai fazer os comentários a esses dois textos. E aí, gente, por conta do avançado da hora, a gente vai alterar um pouquinho aqui a dinâmica. A gente passa imediatamente para a apresentação dos outros dois textos. E a gente convida o professor Rubens para comentar. E aí a gente abre uma rodada geral de perguntas para todos os textos do painel 2. Ok? Então, professora Lília, muito obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui o convite do professor Ronaldo, da Clarissa, que foi muito precisa aí na organização do evento, parabenizar pelos textos, pelo livro. Eu acho que é uma riqueza do ponto de vista da teoria do direito. Se é para falar de outsider, acho que eu sou a mais outsider aqui, porque eu sou economista que fez teoria política, que gosta do Dworkin e briga com Rawls. E agora eu vejo que o Dworkin, aliás, eu já sabia que ele tem excelentes oponentes em todos os campos em que ele joga, né? Eu vou primeiramente dizer que os dois textos que ficaram sob a minha responsabilidade são muito ricos. Em 10 minutos eles não puderam expressar o que eles realmente apresentaram aqui, e eu aprendi bastante com vocês nessa leitura. Eu vou então fazer um comentário primeiro sobre o texto do Bernardo, em seguida do Caia. Sobre o texto do Bernardo, eu acho que uma das coisas que me chama bastante atenção, eu fui fazer meu dever de casa, e eu tinha lido um texto do último livro sobre o Dworkin, The Legacy of Conrad Dworkin, exatamente sobre autoridade, intenção e interpretação. E me chama a atenção na página 235, em que quando eu leio Haas, em que ele trata a autoridade
como prestadora de serviço, talvez por vício da minha profissão e da minha formação, eu encarei quase que como a autoridade é eficiência na condução dessas questões dentro do direito. E quando eu entendi, do ponto de vista do Dworkin, como autoridade como derivativa da interpretação construtiva, né? À luz, então, da igual consideração e respeito que exige para que efetivamente essa regra tenha autoridade, né? E eu não sei se foi, aí é confusão minha, mas aí em algum momento do texto você diz que o Dworkin concebe a autoridade jurídica não como mediadora entre razões de moralidade, mas também como criadora de direitos e deveres. E aí a minha pergunta é, afinal de contas, esse papel da autoridade seria derivativa, como eu estou imaginando, ou seja, ele é derivativa de como você interpreta o direito, numa linguagem mais próxima de um economista, né, que procura entender o Dworkin também dentro da teoria do direito. Essa seria a minha questão bastante pontual para você. No texto do Caio sobre desobediência civil e teorias do direito, uma das coisas mais, para mim, mais interessantes do debate a respeito de tanto de desobediência civil, do ponto de vista da visão que eu tenho do Dworkin a respeito da igualdade, liberdade, da continuidade entre ética e moralidade, a primeira pergunta que me veio para você, e aí é para a gente pensar um pouco, qual é o papel que cabe à responsabilidade moral quando a gente se depara com uma política, com uma regra ambígua? Se a responsabilidade moral é tão importante enquanto um papel normativo na justiça comorista, qual é o papel dela nesse debate? Eu tô forçando um pouco a barra porque eu vou explicar rapidamente. Para eu entender o Dworkin enquanto competidor e oponente, diria, ao John Rawls, eu fui para o direito, né, com a ajuda do professor Ronaldo, que também foi meu professor, tá? Agora eu estou fazendo o inverso. Que medida a compreensão que ele tem do papel normativo da responsabilidade moral é relevante para justificar a desobediência civil dentro da interpretação construtiva do Dworkin? Essa é uma pergunta que me surgiu e que eu tenho bastante curiosidade em debater. Tá certo? E parabéns pelos textos, eu segui mais do que o tempo para poder deixar espaço para que eles possam responder. Obrigada. Se eu entendi bem, acho que a gente poderia pegar perguntas agora e depois fazer o segundo painel. É isso que você vai fazer? Eu te entendi. Não, acho que a gente podia fazer perguntas agora. Então tá legal. Então vamos tentar fazer uma rodada de 3 perguntas. Uma. Tem mais aqui desse lado? Daniel. 3, 4. 4? Ok. Então. Caio. Uma pergunta para o Caio também, meu xará. Caio, você discorreu aí sobre uma distinção entre uma divergência real e uma desobediência real e uma falsa desobediência. O Dworkin, ele aponta alguns critérios para distinguir uma situação da outra? Minha pergunta é para o Bernardo. Eu li seu texto, gostei muito do seu texto, achei muito interessante. Estou fazendo meu mestrado sobre RAS. O seu texto é extremamente claro, tem uma virtude que eu acho que o RAS não tem, que escrever de uma forma clara e gostosa de ler. A minha pergunta é quase uma... Eu queria realmente ouvir a sua opinião sobre o assunto, porque é uma das coisas que me incomoda um pouco. Quando a gente lê o Dworkin, principalmente no Império do Direito, você coloca no texto que há ali uma concepção de autoridade que é uma concepção de autoridade diferente da concepção do RAS, que é do RAS, teve autoridade no serviço. Agora, quando eu também li quando eu vi Império do Direito, também tenho a impressão que o Dworkin tem coisas a dizer sobre a autoridade, mas eu não sei se é possível extrair de lá uma teoria da autoridade ou se faz sentido falar que a integridade do Dworkin é a autoridade. Não me parece plausível dizer que para o Dworkin a ideia de integridade,
deixa eu formular. Não me parece uma boa concepção de autoridade a ideia de integridade, justamente porque ela não conseguiria atender aquilo que muitas das nossas intuições muito básicas sobre como funcionaria a autoridade. Um dos méritos do Raz, me parece, ser justamente quando ele coloca a autoridade como serviço como cumprir uma função moral relevante. Para cumprir essa função, ela tem que ser desvinculada da moral. Que soa paradoxal, mas é uma sacada que tem que me parece relevante. O Dworkin me parece que não consegue, enquanto ter autoridade, atender a isso. Então eu queria, se você pudesse elaborar um pouco mais sobre como você acha que o Dworkin vê a autoridade, só para ter uma curiosidade mesmo. Pode ser. Não, é mais uma observação, mas vai batendo mais na mesma direção que o Daniel comentou para o Bernardo. Porque parece que o Dworkin, querendo ou não, ignora parte do contexto que o Rice está tentando responder ali. Porque quando ele vai debater a desobediência civil, e um pouco antes, quando ele está debatendo sobre exatamente a obrigação moral de obedecer o Estado, no Authority of Law, ele está muito preocupado em responder o Wolff, o Robert Wolff, que é o Em Defesa do Anarquismo. Então, até que ponto isso também não influencia? Porque ele tá preocupado, ele até tem uma brincadeira que falam que o Rice tenta defender o positivismo, mas ao mesmo tempo ele já é quase um anarquista na parte da aceitação da crítica. Porque parece que o Dworkin ignora até o debate que o Rice estava fazendo, não era nem tanto com o Dworkin. Talvez mais contra o anarquismo para defender o Estado do que contra o interpretativismo. Eu pergunto para o Bernardo. No texto do Rice sobre autoridade, ele tem dois argumentos em defesa da autoridade. Um que ele estrutura ali a partir do exemplo do árbitro, e o outro que o Shapiro copiou sem dar a fonte, que foi mais ou menos aquele que chamam de argumento da diferença prática, que a autoridade, se a gente entendesse de uma maneira diversa daquela que o Rice está propondo, não teria uma diferença prática nas nossas vidas, na nossa deliberação. Por exemplo, o caso do árbitro, voltando, que chegaria e diria para o sujeito: não, a decisão aqui que eu tomei é a melhor decisão. Os caras iam estar na mesma situação que eles estavam antes. A minha questão é, será que mesmo esquecendo a questão metodológica toda, mas do ponto de vista da coerência interna do argumento do Rice, será que não há uma outra consecução que não implique as teses da autoridade do Rice para que a autoridade continue fazendo diferença prática, por exemplo? Será que o árbitro, para ele fazer diferença prática na deliberação, ele precisa resolver de maneira que o sujeito não tenha que deliberar mais nem um pouquinho? Por exemplo, se ele, o argumento, são vários, mas que ele exclui determinada opção do contexto da deliberação. Ou então em que ele mais ou menos especifica um princípio moral subdeterminado, mas ainda deixa espaço para algum tipo de divergência. Essa autoridade não já teria feito diferença prática na deliberação, ainda que não tenha resolvido de uma vez por todas? Ou seja, ela não prestou um serviço no final das contas, mesmo que não tenha implicado a tese das fontes no positivismo jurídico, por exemplo? Esse seria o questionamento. Então, abrindo aqui, então, a vez. Começa o Bernardo e depois o Caio. Bom, eu acho que... Obrigado pelas perguntas, foram muito intrigantes. Eu acho que a primeira pergunta, aqui da banca mesmo, já pode ser respondida junto com a pergunta do Daniel, que é sobre qual que seria a concepção de autoridade do Dworkin, se seria derivado da integridade ou se ele teria alguma outra concepção. Eu acho que nesse ponto, realmente o Dworkin, eu tive que pescar o que seria a ideia dele de autoridade. Ele não é um tema que ele trata muito diretamente. Mas eu acho que tem um exemplo que eu até cito no paper, que é bem ilustrativo, que é o exemplo do Abraham Lincoln, quando ele suspendeu o habeas corpus durante a Guerra Civil, se eu não me engano, que ele suspendeu o habeas corpus, apesar de a Constituição americana só permitir que o Congresso suspenda. E aí, aqui o Dworkin vai dizer que ele, junto com grande parte dos comentadores, reconhecem que a Constituição é legítima, tem autoridade, mas ainda assim acham que ele agiu corretamente, de ter suspendido o habeas corpus naquela situação. Então, aqui parece que
o Dworkin não está, para responder a primeira pergunta, que a autoridade não vem só da integridade, porque nesse caso vem de uma determinação expressa da Constituição de que não se pode suspender o habeas corpus. Então, a fonte jurídica, aqui no caso, a fonte primária, não só a fonte mais a moralidade, vai ter essa autoridade sobre... vai ter essa autoridade de fato. Mas, por outro lado, ele não vai negar que ele agiu ilegalmente. Ele diz que o Abraham Lincoln agiu de forma moral, mas ilegal. Então aqui me parece que a concepção que ele está dando, e aí eu acho que já junto um pouco na última pergunta aqui, é uma concepção de que o direito não resolve a questão, mas ele adiciona um peso forte para um dos lados, e que esse peso forte, isso ainda entra na deliberação de cada indivíduo quando vai tomar a decisão. Um exemplo que eu dou aqui, que eu acho que pode ilustrar um pouco, é a diferença do tratamento do Dworkin e do Haas quanto a uma questão, por exemplo, de o dever de os pais proverem os filhos. No caso, o Haas diria que quando o direito fala que os pais devem cuidar dos filhos, ele está decidindo todas as questões que os pais tinham a favor e contra, pró e contra cuidar dos filhos. Então, por exemplo, é uma criança que precisa de mim, foi minha responsabilidade ter nascido, mas por outro lado eu gosto de viver minha vida do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Então, se eu sopeso isso individualmente, eu posso chegar a várias decisões. O direito, se faz isso por mim e coloca no Código Civil que eu devo alimentos aos meus filhos, parece que está decidindo essa questão do jeito correto. Então não interessa o que eu penso se o direito está dizendo que essa é a decisão correta. Então no caso do Haas, foi até um pouco que foi dito aqui da razão exclusionária. O direito ter sopesado todos esses motivos quer dizer que eu não posso confrontar mais essa decisão com esses motivos, com essas razões. Agora, a concepção que eu acho que o Dworkin está defendendo aqui, que eu acho que eu consegui pescar do Império do Direito, principalmente, é de que quando tem a norma no Código Civil de que eu tenho que dar alimentos para os meus filhos, na verdade, a comunidade está adicionando um peso na minha própria deliberação. Então, se eu pensava que a criança depende de mim, que foi eu que dei causa ao nascimento, mas que eu queria, mas que eu quero viajar ao mundo, aqui vai ter mais uma razão, que é o peso da comunidade. A comunidade dizendo que essa é a decisão que eu devo tomar. No final, ainda cabe a mim. É legítimo que eu use os motivos que a comunidade sopesou ao tomar a decisão dela para poder contestar a própria decisão da comunidade. Mas o que a autoridade da comunidade faz aqui é fazer com que uma decisão seja mais onerosa e que a outra seja mais fácil, menos onerosa. Então é uma concepção de adicionar uma razão para um lado da balança. Eu não sei se isso ajuda um pouco. E tem mais uma, que é a questão do anarquismo, né, que o Haas, quando escreveu sobre a autoridade, realmente, eu até comecei falando que o problema que levou o Haas a desenvolver essa concepção de autoridade foi justamente o problema de você compatibilizar autonomia com autoridade, né? Então a solução dele foi uma concepção de autoridade que presta um serviço para o sujeito. O sujeito vai escolher se submeter à autoridade porque no final ele vai agir melhor do que sem a autoridade. Mas assim, o próprio Haas usa isso contra o Dworkin, né? Não é o Dworkin que vem atacar a teoria dele fora de contexto. O Haas fala que essa é a melhor concepção de autoridade que a gente tem para sujeitos autônomos, e que essa concepção faz com que a teoria do Dworkin não sirva para ver o direito como uma instituição social dotada de autoridade.
Agora,